estamos tratando, evidentemente, do debate que ocorre logo mais, daqui a instantes, nos Estados Unidos, entre Kamala Harris e Donald Trump. Vamos fazer o seguinte, para inclusive a gente orientar um pouco a nossa conversa aqui na sequência. Vamos dar uma espiada nas regras para o debate presidencial com a ABC News. O confronto acontecerá nos estúdios da emissora na Filadélfia e não terá plateia. Os microfones dos candidatos serão silenciados enquanto o adversário estiver falando. Esse tema foi motivo de discórdia entre as campanhas. A equipe de Kamala queria que os microfones ficassem abertos o tempo todo, enquanto a equipe de Trump insistiu para que fossem desligados. Funcionários da campanha não terão acesso aos candidatos durante o debate. Kamala e Trump também não poderão levar material de apoio. Por fim, os candidatos não poderão fazer perguntas um ao outro. A posição dos candidatos no palco e a ordem das falas foi decidida em uma disputa de cara ou coroa. Trump escolheu a ordem e vai ser o último a falar. Já Kamala escolheu a posição e vai ficar no pódio à direita da tela e Trump do lado esquerdo. Cris, da minha perspectiva como jornalista profissional de comunicação, aqui no Brasil, pelas regras do TSE, eu já tive na situação de mediar esse tipo de confronto entre candidatos. Me parece que os americanos caíram um pouco para trás nisso. As regras do TSE são feitas para proteger os candidatos do público, basicamente. São protegidos pelas regras. Se um não faz perguntas para o outro, a minha sensação como profissional de comunicação é que estão esvaziando um conteúdo importantíssimo. Eu queria ouvir a sua opinião. Parece que sim, não é? Quando essa indagação, a fala de um outro candidato, como você bem conhece, William, com toda a sua experiência, me parece que foi um acordo em comum, cada um tentando mitigar os riscos associados a esse debate. E aí, quando você tem uma negociação, aí você acaba reduzindo esses riscos de cauda na própria disputa em si. Então, a própria negociação das regras é interessante, revela que os candidatos estão querendo ir para não perder, não é? E reduzir o seu passivo nessa disputa. Aí saiu um debate um pouco mais estruturado. Né? Burocrático? De jeito nenhum. Burocrático, sem dúvida, né? Acho que não ter o calor da plateia, que é lógico que, né, acaba tendo um monte de abusos, sabemos todos e tal. Esse já não teve lá entre o Biden e o Trump. Mas a possibilidade de um virar para o outro e falar, você está mentindo, isso não é, né? Isso não é verdade e tal. Porque não precisa atropelar o outro e sair falando, até porque isso seria cronometrado e tal. Mas às vezes com uma frase você muda o rumo de um debate, né? Quando você fala, você pode indicar algo que é uma contradição daquilo, uma incoerência daquilo que a pessoa está dizendo. Isso dá agilidade, dá dinamismo, dá vida, dá cor para o debate. Mas acho que está todo mundo meio entrincheirado mesmo, e aí, como isso foi decidido pelos assessores, são os assessores do Trump, protegendo o Trump de si mesmo. Acho que esse é o principal fator nessas decisões. Cris, vamos pegar agora um pouco dos conteúdos que a gente, de certa forma, está antecipando que serão relevantes nesse debate. A parte geopolítica e internacional. Kamala Harris, tanto na entrevista que ela deu recentemente à CNN, como nos pronunciamentos dela na Convenção Democrata, deixou algo que os americanos chamam um sketching, é um esboço. É um tema perigoso para ela? Eu acho que é uma vulnerabilidade para ela, porque quando a gente olha a linha de ataque republicana, eles estão tentando caracterizar um governo, uma política externa com duas guerras, né, que já estão vivas. A guerra no Oriente Médio divide a base progressista, democrata. Na Rússia tem um apoio a todo o esforço em defesa da Ucrânia, mas ao mesmo tempo a guerra está se prolongando. Então, no fundo, o Trump ele quer se colocar como uma liderança mais forte, né? Enquanto a posição democrata mais fraca, e foi a posição fraca no argumento republicano que permitiu essas guerras. E, no fundo, a Kamala vai tentar colocar na política externa, caracterizar o Trump como uma liderança não confiável, utilizando também declarações de ex-secretários e membros do governo no primeiro mandato que também criticaram a posição dele. Então, eles vão tentar atacar a pessoa do Trump, que só se preocupa com si mesmo e ele é volúvel, instável, e isso representa um perigo. Então, eu acho que, no fundo, a política externa importa menos do conteúdo
dos temas de política externa, mas dizem mais sobre o papel de liderança de cada um, né? Então, acho que eles estão tentando utilizar esse lado de política externa para tentar diz respeito ao papel de liderança, né? Ela consegue assumir, eventualmente, levando em consideração que ela deve se preparar para esse tipo de crítica que o Trump... O Trump se exalta como um grande líder sobre o qual essas guerras não teriam acontecido. Eu não estou endossando, estou dizendo o que ele fala. Não, essa é a estratégia. Ele se exalta como isso. Ela tem condições de assumir um papel como uma tough lady, como a gente viu várias ao longo da história recente. Você pode pegar isso no Oriente Médio com Golda Meir, você pode pegar isso com Indira Gandhi na Índia, você pode já ia chegar nela com Margaret Thatcher. Há dúvidas hoje sobre o papel da nossa querida chefe de governo da Alemanha agora, Angela Merkel. Há dúvidas agora em relação ao Putin, mas isso é uma outra história. Ela surgiria num debate desse como uma tough lady? Em princípio, eu acho que sim. Claro que eu quero ouvir a opinião de vocês dois sobre isso. Mas a história dela é um pouco essa história, né? De promotora, depois de procuradora geral da Califórnia, depois no Senado. Eu me lembro do desempenho dela nas sabatinas, né? Com o Brett Kavanaugh. Ela chega e fala: o senhor se lembra de alguma lei em que o Estado interfere no corpo dos homens? Ele diz para os homens o que eles têm que fazer? Ficou meio assim, sem saber do que ela estava falando. Aí tem um outro episódio que a campanha dela repete também, que era um outro nomeado, não era um nomeado do Trump, era um debate. Ele foi alguém do governo Trump que foi convocado ali numa comissão lá do Senado, em que ela tá ali grilling ele, está ali fritando o cara, e o cara falou assim: vai mais devagar, eu não consigo ir nesse ritmo e tal, né? Então, ela tem essa agilidade mental. Eu acho que ela é uma figura forte. O Trump vai tentar trazer, para tentar desqualificá-la como comandante em chefe, né, eventual, esse aspecto do que aconteceu no Afeganistão, né, assim, as 13 mortes de militares, aquela retirada caótica e tal, e também ele chama ela de czar da fronteira, que não é bem exato, né? Ela era o que o Biden pediu para ela foi para ir no triângulo ali da América Central para melhorar as condições para as empresas americanas investirem naqueles países para reduzir a imigração. Difícil isso, né? Porque o guatemalteco fala assim: é legal trabalhar numa empresa americana aqui na Guatemala, mas pensando bem, acho que eu quero ir trabalhar numa empresa americana lá nos Estados Unidos mesmo, né? Ela consegue assumir esse papel? Eu acho que ela consegue assumir um papel de uma posição mais dura, afirmativa, e acho que ela vai conseguir falar de temas de política externa com certa maestria. Ela foi em várias reuniões em delegações externas, ela representou os Estados Unidos na delegação de segurança de Munique ao longo dos últimos anos, encontrou com chefes de Estado. Então acho que bem lembrado, é verdade. Então, essa conferência de segurança em Munique é considerado o encontro anual de defesa, estratégia geopolítica, é verdade. Então ela foi todos os anos. Eu acho que ela está bem posicionada, bem brifada para poder defender as posições do governo Biden razoavelmente bem. Eu não acho que ela vai mal nesse sentido. Então acho que a política externa, e do lado da guerra de Israel, acho que ela tem uma ambiguidade proposital, né, de defesa de Israel de um lado e também críticas e atrocidades na faixa de Gaza do outro. Então, que não é satisfatória de um nível, mas também é a única posição que ela possa ter. E, no fundo, ela está tentando evitar desgastes desnecessários. Então, acho que em política externa, não acho que vai ser um diferencial muito grande, mas o que o Trump vai fazer é: você foi responsável para segurar as fronteiras americanas. E, de fato, o presidente Biden colocou ela numa tarefa muito difícil, porque só foi a saída do Trump na Casa Branca que houve um influxo de imigração enorme que estava reprimida, e também o governo mexicano não teve o mesmo papel de segurar esse fluxo migratório. Então, gerou um aumento de imigração enorme, e ela estava designada para tentar trabalhar com os países da América Central. Então, é um flanco para ela que ela tem que se proteger. Você já se referiu a esse flanco, inclusive com essa anedota no sentido de contar um caso, como você fez a respeito dos gatinhos e dos imigrantes haitianos. Ela consegue se livrar desse flanco?
Pois é bastante difícil. Eu sei que ela vai dizer o seguinte, olha, a gente tentou aprovar um pacote de 20 bilhões de dólares, né, naquele período em que estavam negociando ajuda para a Ucrânia, Israel e Taiwan, e você, Donald Trump, não deixou que fosse aprovado, né, porque era um pacote bipartidário, né, que era um pedido dos republicanos, inclusive, tal, o Biden, os democratas concordaram, e o Trump orientou a bancada republicana a votar contra para não dar esse trunfo, essa vitória para o Biden na corrida presidencial. Ela vai argumentar isso, se vai ser suficiente, não sei, tem um pouco de dúvidas, porque o americano, como eleitor em geral, não é tão ligado nesses trâmites do Congresso, né, nessas questões assim, acho que pega mais sobre ela essa peixe de ter aberto as fronteiras, quando o Trump tem essa ideia de fazer um muro, algo mais concreto, mais fácil de entender, né? A gente tem, quer dizer, nós aqui, analistas e debatendo, estamos buscando racionalidades nas tomadas de decisão, nós estamos querendo identificar que fatores podem condicionar essas decisões. Agora, vários dos analistas que eu li, sobretudo na imprensa americana, atribuem um imenso peso irrelevante à emoção, né? Particularmente nessa eleição. Será que é uma eleição que a gente deveria considerar exclusivamente do ponto de vista da incapacidade da sociedade americana de criar consenso sobre, por exemplo, o que hoje é ser americano? Eu acho que acho que essa disputa do que é ser americano é um contorno novo. E, de fato, quando a gente vê a Convenção Democrata, acho que em outros programas o William também foi debatido isso, a Convenção Democrata parecia que era uma convenção republicana, cheio de patriotismo, de bandeiras americanas, né, de caracterizar que ser americano é ser inclusivo, é olhar para frente e não olhar para o passado. Então, no fundo, o que os democratas estão tentando fazer é que não vamos deixar os republicanos apropriar a bandeira e patriotismo, mas eles estão redefinindo o que é ser americano. Então, tem uma batalha do que é ser americano e também estão tentando colocar o Donald Trump como uma pessoa muito mais pensando em si mesmo, não pensando na unidade, no país. Então, acho que tem uma batalha cultural, sim. Mas, e também do lado da emoção é muito importante, porque é uma eleição que vai depender do comparecimento nas urnas, um entusiasmo nas suas bases, numa eleição muito apertada. Então, esse tipo de mobilização é importante também no resultado final. Dorival. Eu acho que a Kamala Harris, ela os dois têm um desafio muito grande, né? Que é qual estratégia usar para conquistar esse eleitor moderado, né? Assim, porque ela tem uma arma que é a questão do aborto, que ele privou as americanas do direito do aborto, e isso já teve impactos eleitorais negativos para os republicanos, né? Mas no grande esquema das coisas, quer dizer, quando você olha a própria pesquisa do New York Times mostra que ela é mais vista como radical do que ele. E se ela tenta ficar moderada demais, ela pode perder esse entusiasmo do eleitor democrata.